juntos. Nós vamos fazer uma leitura, e desta vez não é uma leitura aleatória, está escolhida de propósito em função do tema que vamos estudar em conjunto. O tema é bastante simples, mas a mensagem de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, trata justamente do tema de hoje. Eu vou ler devagar, de maneira que nos concentremos para perceber a mensagem de Emmanuel. Depois, no final, se tivermos oportunidade, se o tempo assim o permitir, voltaremos a ler, e aí já com uma estrutura de conhecimento, segundo Allan Kardec, que é para que nós comparemos o que pensamos na primeira leitura e a seguir como é que a entendemos. Então, o título da lição é Comunicações. E João, na sua primeira carta, ele escreve para os seus companheiros, são cartas abertas, que acabam por servir como roteiro para os núcleos cristãos que estão a começar. Não havia igrejas, eram grupos familiares que se reuniam para comentar as passagens de Jesus, conforme recebiam informação daqueles que com ele estiveram ou testemunharam as conversas que tiveram com estes, participaram das prédicas de Jesus e todo o seu trabalho. Então essas comunicações alimentavam esses grupos. E devia ser uma grande alegria receber uma mensagem de Paulo, de João neste caso, de Pedro. Para esses núcleos devia ser uma coisa maravilhosa e documentos de estudo. Pensar que, por exemplo, no caso João, que acompanhou Jesus até a crucificação, passou a ser uma referência. Então qualquer palavra de João seria muito bem acolhida, amorosamente recebida, não só no coração, mas também no raciocínio. Então a mensagem, a orientação que João dá nessa primeira carta, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Era a prática da mediunidade. Por mais que nós tentemos achar outra perspectiva para esta orientação, ela é muito clara. Então, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E Emmanuel comenta: os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fala, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Vamos unir os nossos pensamentos.
simplesmente pelo facto de sabermos que podemos e que comunicamos com aqueles que partiram, significa imediatamente que a morte não existe tal qual a concebíamos em tempos. A vida é plena e é isto. E isto traz-nos paz ao coração e isto coloca-nos em sintonia com Jesus, pois que Ele nos disse isso muitas vezes e de formas variadas. A Ti, Mestre querido, buscamos nesta manhã, todos nós que aqui nos encontramos, de pensamentos e emoções em uníssono, para rogar-te a doce presença. Tantas verdades gostarias de nos ter dito e não o fizestes porque nós não estávamos em condições de compreender, mas deixaste-nos exemplos e orientações tão seguros, que hoje aqui nos encontramos em Teu nome. Aqueles que depois de conhecerem o Teu exemplo e os Teus ensinos, venceram as suas próprias dificuldades e ao longo dos séculos permitiram que hoje, através da palavra passada, do exemplo vivido, aqui estejamos para olhar em Teus olhos e agradecer-te profundamente, Jesus. Que a Tua paz esteja presente aqui e que ela desça suavemente por todo o nosso orbe. E que deste cantinho, Jesus, Tu encontres em nós a paz também, para que ela se multiplique e sirva aos Teus mensageiros para as tarefas tão importantes a serem realizadas em zonas mais difíceis. Que aquilo que de bom produzirmos, Mestre amado, sirva a outros irmãos em maior necessidade. Por isso, reiteramos o nosso pedido, para que permaneças conosco, que a Tua paz esteja entre nós, e assim iniciamos a tarefa da manhã. Obrigado, Isabel. Clima de luz muito grande. Nós hoje, vivendo alguns momentos, ou não é alguns, vivendo momentos de alguma incredulidade, aprendemos ao longo dos anos e da experiência até no próprio movimento espírita, e cada um na sua própria vida, que quanto maior o drama, maior o amparo. Seres luminares vêm em enorme quantidade acolher aqueles que estão em sofrimento, e nós na Terra, com os conhecimentos que temos o dever de pacificar o nosso coração e doar as melhores emoções. E ter esse dever é por si só muito, muito gratificante. Posto isto, gostaria de saber se alguém está a vir à casa pela primeira vez. Bem, sejam bem-vindos. É a primeira vez que vêm a uma casa espírita ou já conhecem? É a primeira vez que vêm a uma casa espírita. Já vem? E a senhora? Também? Muito bem. Então sejam bem-vindos. No final, alguma dúvida, estamos à disposição. Está bem? Muito bem. O tema de hoje já foi lançado, né? Quando fiz a leitura, já sabem qual é o tema que iremos tratar. Num primeiro momento, antes até de iniciarmos, gostaria de dizer o seguinte. Para quem não conhece a doutrina espírita, esta mensagem que lemos e a passagem de João serviria pelo menos para acalmar os corações e dizer assim, não,
se já no tempo de Jesus se falava sobre as questões da espiritualidade. Nós sabemos que falava-se bem antes, né? Se formos a Sócrates, por exemplo, quem gostar de filosofia, claramente nós vemos, não escrito por Sócrates, mas por Platão, obviamente, toda a estrutura de conhecimento da comunicabilidade com os espíritos e da sua existência já, então, há 2.500 anos atrás. E, além disso, né, vem desde o tempo das tribos com os feiticeiros que tinham essa capacidade e por aí fora. Então, mas nós aqui, isto é para quem está fora, né? Para nós aqui que somos espíritas, que já vamos estudando, já não é uma questão de saber se os espíritos se comunicam, né? Ou de acreditar, melhor dizendo. Porque nós não acreditamos que os espíritos se comunicam. Nós sabemos que eles se comunicam. Conhecemos os meios. Qual é a motivação? Por que acontece? Se estudarmos um pouco mais, conheceremos o próprio fenômeno na sua mecânica. Portanto, nós não estaremos aqui numa fase de querer comprovar que os espíritos se comunicam. Vamos avaliar na perspectiva de quais são os benefícios e como deve ser o nosso pensamento, não é obrigatório, nesse tipo de relações de comunicação com a espiritualidade. Está bem? Então, o processo é simples, mas é estruturante. O que vai acontecer aqui? Muitos dirão e sentirão o seguinte: mas eu já sabia disso. Não há problema nenhum. Aquilo que vamos ver, muitas vezes, é o recentrar das ideias. E eu explico já porquê. Na comunicação com os espíritos, muitas vezes nós temos as nossas particularidades. Aprendemos o que é dito de uma forma geral. Sim, senhor, aceitamos. Por exemplo, a lei da reencarnação, as provas, nós aceitamos. Mas quando as coisas nos surgem de forma difícil, nós pensamos que houve um engano. Enquanto na estrutura geral nós acreditamos que tudo está certo. Mas quando é conosco, será que eu fiz isso tudo? Então, nós particularizamos o conhecimento que temos da lei geral. Ora, na comunicabilidade com os espíritos acontece o mesmo. Por exemplo, eu vou dizer isto, eu sei que vocês nunca disseram, nunca pensaram sequer isto, e eu sou suspeito, porque tenho experiências dessa natureza, que é, eu sim, o telefone toca de lá para cá, se algum familiar meu, que eu gostaria muito de conversar, falar-se comigo, muito bem, mas se não falar, também, não tem problema nenhum, eu sei que ele está vivo, gosto muito, nas minhas orações eu envio os meus pensamentos, durante o sonho recebo de volta, estou pacificado. Até aqui é o conhecimento geral. Mas o nosso íntimo, muitas vezes, eu gostaria tanto. E ficamos ali numa espécie de ansiedade que não nos faz bem. Também não vem mal ao mundo, não é? Mas não nos faz bem. O problema aqui é o risco que corremos. Quando queremos muito uma coisa em que nós não dominamos, quando ela chega, como é que nós passamos a lidar com ela? Se nós não conhecemos em profundidade. E é isso que vamos fazer, conhecer um pouco mais essas relações nos processos de comunicação. Isto é para gravar, não é? Eu acho que nós vamos, para quem vem aos domingos e assiste aqui os trabalhos, esta mensagem vai ficar gravada, não é? Mas é extremamente importante. Okay? Então, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Podemos pensar nos outros, mas em primeiro lugar, em nós. Tá bem? Nós, em primeiro lugar, diante das dificuldades e desafios do dia a dia, pensar sempre nesta perspectiva. Posso ganhar agora, mas será que eu estou a perder a minha alma? Será que eu estou a ser ganancioso, desonesto? Estou a pensar aqui em dar uma boa solução para mim, prejudicando o próximo? Isto para refletir. Muito bem? Se houver dúvidas, estejam à vontade para as colocar. Está bem? Vou ligar isto. Já está. E a lição que fala sobre comunicabilidade está no capítulo 24, que fala da identidade dos espíritos. Okay? Vão surgir dúvidas, por favor, não guardem. Não se esqueçam, no final, eu gosto muito que as pessoas dizem: olha, eu ali fiquei com uma dúvida. E o que é que eu faço? Não respondo. É o meu lado malzinho a funcionar. Não, estou a brincar, é algo que eu respondo. Mas perguntem. Porque se surgir alguma dúvida, às vezes não é a dúvida de um, é
Mais alguém? Está bem? Então estejamos à vontade. Então, do livro dos médiuns. Então, este capítulo está estruturado em alguns pontos, provas possíveis da identidade. É esse que vamos estudar. E não vai ser todo. Depois vocês vejam que isso aqui está mais escurinho, né? Modos de distinguirem os bons espíritos, questões sobre a natureza dos espíritos, provas possíveis de identidade. Então vamos às questões que Allan Kardec vem colocar, porque ele está a estudar a mediunidade. Okay? Então vem nos ensinar uma série de coisas. E diz assim: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Veja que este é um assunto de dúvidas. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se que, com facilidade, alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. É tão simples isto. Ou seja, eu estou a receber uma comunicação de um espírito. Okay? E ele assina João. Como é que eu sei que ele é o João? E agora? Nós podemos ter aqui uma panóplia de situações. Okay? Esse é só um primeiro desafio. Nós vamos continuar a estudar, mas só para terem uma noção estrutural. Então vamos lá. O espírito diz assim: meu nome é João. Como é que eu poderia provar que ele é o João? Eu do lado de cá. O espírito está do lado de lá a dizer que é João. Tem hipótese? Ou tem? Então lá. Vou ser eu a fazer, como é que diz? O trabalho, está bem? Então, alguém pode pensar assim: se tiver um médium, e se tiver evidência, ele vê, é o João. E igualzinho ao João. Pergunta número 1. É o João? Pode ser e pode não ser. Por quê? Porque o espírito apresenta-se como quer. Ok? Então, é provável? É uma indiciação? É. Segunda, o espírito vem assim, cheio de luz. É um espírito elevado e tranquilo, então pode ser o João? Pode ser que não. Pode ser e pode não ser, porque mesmo os espíritos inferiores podem produzir luz. Não é a mesma luz de um espírito que emana luz, é diferente, mas pode enganar. Bom, muito bem. Ele disse que é João. Pode estar a mentir. Não é? E se ele trouxer o perfume característico do João? Pode ser? A vibração também, que nós sentimos. A grande questão está aqui. Não é na forma exterior que ele prova. São duas maneiras. E sendo que a prova ainda assim seria relativa. Mas duas maneiras. Uma é pelo teor da comunicação. E aqui exigirá da nossa parte, quando estivermos a avaliar, não só o que está dito, mas o que pretende dizer, qual é o alcance, a verdadeira utilidade e por aí afora. E não pode haver, ou não deve haver, ali meias verdades que depois nos induzam, por exemplo, a pontos negativos. Vamos imaginar uma coisa tão simples quanto esta. O João diz assim: olha, você, Albino, é uma pessoa maravilhosa, absolutamente trabalhadora, gosto muito de si, a nossa relação foi ótima, grande amizade e por aí adiante. Mas olha, você está a ser enganado. Presta atenção numa situação que surgiu em tempos assim, assim, assim. Então o que acontece? A primeira relação é verdade, eu até posso dizer, lembra-se daquela história que tivemos? Pode ter uma série de situações verdadeiras. Mas aí olha o detalhe. Espera aí, um espírito que me quer bem e que esteja equilibrado não me vai induzir a inseguranças ou incertezas. No limite, podia dizer assim: Albino, ora, entra em sintonia conosco, é importante. Nós estamos juntos. Ora, o que acontece? Bastaria isto para que o Albino contente fizesse o quê? Orasse com paz, com alegria. A partir daí ele estaria com boa intuição. E os riscos que estariam diante de si, ele estaria em condições de ultrapassar. Porque não é o medo nem a aflição que fazem com que nós ultrapassemos os enganos.
Okay? Então, repare. É um espírito que conhece o albino, conhece até algumas particularidades, mas não diz algo que realmente eleve. Ou seja, até imagine que era o João. Então não interessa, essa é a comunicação do João. Perceberam? Agora, a identificação mais acertada é aquilo que a Sara disse agora. É a vibração, a energia do espírito. Querem ver como isso é tão simples e vocês sentem isto? Imagine o seguinte. Eu vou exagerar, tá bem? Qualquer um pode vivenciar isto. Mas eu vou para aquilo que é mais conhecido. Uma mãe, eu não vou fazer as aspas todas, né? Uma mãe em sintonia, o filho, num lugar distante, tem um problema sério que o abala. Um acidente, uma notícia muito grave, que o abala. A mãe, à distância, vai dizer, preciso ligar ao meu filho. Nossa, senti que eu lembrei-me do Miguel. O que aconteceu aqui? O Miguel apareceu para falar com a mãe. Ele escreveu, ele comunicou, se ele mandou um WhatsApp, mandou um vídeo. Não, ele comunicou mentalmente. E como é que a mãe sabe que é o filho? É tal vibração. Exatamente. Todos nós temos uma identificação. Como uma impressão digital, como o nosso DNA, seja como for. Nós, como espíritos, temos uma identificação própria, que ao longo dos anos, das ligações, da afetividade, vão sendo muito bem registrados. Um dia compreenderemos isso com muito mais assertividade, ou melhor dizendo, com muito mais profundidade. Tá bem? Então, aqui da questão da prova do espírito. Isto é apenas uma estrutura de conhecimento. Okay? Para já dizer que isto, sendo este processo muito difícil, nós já temos aqui, neste pequeno detalhe, estamos a falar de forma simples, perceber mais ou menos como é que as coisas podem funcionar. Está bem? Agora, dúvidas, questões, à vontade. Um de cada vez. Calma. Não se enervem. Não? Mesmo? Então eu vou avançar. Está bem? Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Estamos a falar das evocações dos espíritos. Vamos ver aqui. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tomando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos, como os homens, pela sua linguagem. Linguagem e mensagem. Não é? A linguagem é importante, o teor também o é. Então o que é que Allan Kardec está aqui a falar? Está a falar sobre a experiência das comunicações. Lembra-se que João disse lá atrás para os primeiros núcleos nascentes? Lembra-se? Não creais em todos os espíritos. Vejam primeiro se eles vêm de Deus, se eles provêm de Deus, se trazem uma mensagem em sintonia com as leis divinas. Okay? Ora, o que está aqui Allan Kardec a dizer? Nas reuniões mediúnicas, nas comunicações com os espíritos, então, ter esta noção que a identificação não é o mais importante, ok? E que vamos conhecer pelo teor, ok? Porque não dá para identificar, lembra-se? Agora, vem um espírito superior. Como é que eu sei que é ele? Eu não conheço a sua vibração, eu não a identifico. Então, a identificação é pelo fruto. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon, e que este não se furtaria a subscrever, há, se não prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja, de facto, ele. Então, Fenelon, final do século XVII, início do século XVIII, era ligado à religiosidade, batalhou muito pelos direitos humanos, uma pessoa muito bem apreciada pelo seu caráter moral, tentando aproximar muitas vezes os protestantes, huguenotes, católicos, sempre de forma muito racional, amorosa, uma pessoa extremamente inteligente. Então, há várias mensagens deste espírito nas obras do Espiritismo, no Evangelho, inclusive, e que nos permite perceber o seu caráter
Por quê? Porque ele, em umas mensagens, ele não diz coisas triviais e nas outras diz coisas elevadas. Ele diz sempre coisas elevadas, libertadoras, com bons pensamentos e com um raciocínio muito lógico. Né? Por isso é que ele faz referência, por exemplo, ao caso de Fénelon. François Fénelon, quando ele se manifestava, trazia suas mensagens de teor elevado. Ponto. Okay? Então, o que ele está a dizer é que pode não ter a certeza que é Fénelon, mas tem a certeza que tem caráter moral, que se pode assemelhar ao que Fénelon subscreveria. Tudo bem? Simples? Okay? Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória. É neste caso, não importa, até pode ser o Miguel, mas se trouxe uma mensagem e que para valorizar colocou o nome de Fénelon, vamos perceber a ideia para valorizar, não é para o espírito que a comunica. Vamos ver como é que isso funciona. Então, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. O inverso também é verdade. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Isto é uma objeção que se coloca à observação que Allan Kardec fez. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. Portanto, vamos aqui viajar no pensamento de Allan Kardec? Ouviram o que eu disse? Vamos viajar no pensamento de Allan Kardec. Não é viajar na maionese. Se alguém está a pensar fora, volte para cá. Está bem? Não é por mim. Né? Isto é fantástico. É para não perdermos aqui a oportunidade de entender o pensamento de Allan Kardec. Olha o caráter de Allan Kardec e o seu raciocínio. Então, à medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Ou seja, nós vamos convergindo nos valores e no pensamento e as nossas particularidades vão desaparecendo. Não desaparecem pela totalidade porque nós somos seres individuais, mas vão desaparecendo. Conforme evolui qualquer, até mesmo bem material, por exemplo, nós antigamente não quero ir por aí, mas antigamente não nos preocupávamos muito com a aerodinâmica, por exemplo. Mas conforme se foi estudando a aerodinâmica, quase todos foram tomando a mesma forma, porque a solução ideal é aquela. Então, as diferenças vão desaparecendo. Está bem? Então, aqui é uma questão de comportamento de valores. Os valores, sendo elevados, vão sendo sempre os mesmos. Tudo bem? Então, nas comunicações, pode não haver grande variedade. E aqui é que está a questão da importância da mensagem. Nessa culminância, ou seja, o espírito já não precisa estar lá em cima, mas nessas alturas, o nome que tiverem na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras, porque passaram, ou seja, porque são curtas, né, é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. Nada me diz ou não diz que um cientista renomado, numa época, não venha reencarnar em outra, com outro nome, e continuar a ser um cientista renomado. Então, quando ele mandar uma mensagem, se mandar, qual dos nomes escolherá? E nós identificaremos e ficaremos preocupados se aquela mensagem é de Manuel ou se é de Joaquim? Qual é a nossa atenção? É sobre a mensagem, exatamente. É esse, e aqui o trabalho é nosso, do lado de cá. De outro lado, se considerarmos um número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter galgado as fileiras mais altas e se compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores, que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nome para nós. Ou seja, imagine que numa era só, numa época, foram, eu vou dizer um número, 1 milhão de espíritos que galgaram patamares superiores. Né? Os quantos desses é que ficaram realmente famosos? Estou falando de fama, não estou falando de capacidade de trabalho. Né?
Pouquíssimos. Então, quando se vão comunicar, né, a maior parte deles não tem uma identificação que nos ligue, mas está a mandar uma mensagem. Okay? Então, vamos reparar por que volta e meia não é importante, ou volta e meia não deve ser importante, o nome que nós acolhemos na mensagem. Porém, como de nomes precisamos, é esse o nosso detalhe, para fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. Que interessante. A mensagem tem um teor elevado, mas é de um espírito que ninguém conhece, o seu nome não é famoso, não ficou registrado na história e fez um trabalho grandioso. Então o espírito o que é que faz? Ele diz, para que as pessoas tenham uma relação de mensagem e comportamento, plano físico, vou usar o nome de um espírito conhecido. Acham que o espírito conhecido vai ficar aborrecido? Não. Qual é a finalidade? Nós aqui é que temos que fazer aquelas coisas do RPG, né? Dados, né? Aquelas coisas todas, né? Pedir perdão se eu comunicar com alguém sem a pessoa ter permitido e por aí fora, né? Na espiritualidade superior, as coisas não funcionam assim, é tudo muito mais simples, a honestidade está em cima da mesa. Mas perceberam por que eles usam nomes que às vezes não precisam ser deles? Por nossa causa. Não é por eles é absolutamente indiferente. Aconteceu com Bezerra de Menezes, não foi assim o caso? Acontece com Bezerra de Menezes, e vamos ver aqui à frente que acontece muito mais vezes do que a gente pensa. Está bem? E a intervenção é positiva e vamos falar já dela. Está bem? É assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos e geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Ah, peraí. Volta à Terra, para quem está a viajar muito lá em cima. Peraí. Então, quando eu digo assim, eu sinto que o meu anjo da guarda é Santa Teresinha. Muito bem. Lembrar que o nosso anjo da guarda é um espírito, é um ou mais espírito, vamos chamar assim, com alguma elevação em relação a mim mesmo. É assim que funciona. Okay? O meu anjo da guarda não é Jesus. Eu teria pena de Jesus se ele tivesse que andar comigo o tempo todo. E o bom senso diz-nos que há tanta coisa para fazer que esses espíritos superiores não teriam tempo para estar a nos acompanhar mais proximamente. Atenção que o anjo da guarda não anda colado a nós também. Né? Seria um obsessor. Né? E nós seríamos o obsessor dele. A ideia simples do anjo da guarda é nós termos alguém responsável mais próximo de nós para nos auxiliar nas questões da nossa vida, no nosso projeto reencarnatório. Não é para atravessar a rua. Okay? Embora se eu estiver com algum problema mental, ou estiver muito agitado, ele diz, olha, atenção que lá o Casimiro está com algum problema. É melhor estar próximo para acalmá-lo, senão ele vai ser atropelado. É a lógica? Ou seja, não é que ele anda ao meu lado, ele registra os processos que eu vivo e tenta nos auxiliar sempre que nós conseguimos ter, pelo menos, a percepção de o atender. Então, é Santa Teresinha que me acompanha? Não é Santa Teresinha na pessoa. Mas o anjo da guarda, sabendo que isto cria uma afinidade, ele pode deixar, seja ele espírito feminino ou masculino, não importa, que a pessoa acredite naquilo, porque não lhe faz nenhum mal acreditar. Não tem problema nenhum que eu pense que o meu anjo da guarda é São Judas Tadeu. Não tem problema nenhum. Agora, é São Judas Tadeu que vai andar comigo? Só se eu for altamente merecedor. Altamente merecedor. E que seja útil. Eu quero desmontar aqui a ideia equivocada e fantasiosa que a maior parte de nós tem ainda, às vezes até no próprio meio espírita, de que as coisas estão marcadas com nomes que nós conhecemos, está tudo feito de maneira a que o famoso do mundo, ou o glamour do mundo esteja a nosso serviço. Não, a vida é muito mais simples. Quando eu digo, e não sou eu que digo, são os Espíritos, está no livro dos Espíritos, está no Evangelho, está no livro dos Médiuns. Quando nós falamos, por exemplo, que o anjo da guarda é um espírito ligeiramente superior a nós, primeiro não é invenção minha, é
É um ensino dos espíritos. E com um detalhe, absolutamente racional. Por quê? Porque se eu pensar e for egoísta, eu quero o espírito tal como anjo da guarda. Mas quem sou eu? Quantos habitantes temos na Terra atualmente? Mais ou menos. 7.300 milhões de pessoas, gente. Então o que eu tenho de tão diferente para que Deus esteja a olhar para mim nesta mole de gente para dizer, não, olha, aquele espírito superior que já nem anda pela Terra, olha, vai atender ali. Gente, é mais simples do que parece. Então, vamos tirar um pouco da nossa fantasia, tirarmos toda melhor, né? Do que essa relação com a espiritualidade. Ela é simples, é absolutamente simples. Como nos relacionamos no dia a dia nas cidades e nas organizações, na espiritualidade é exatamente a mesma coisa, com as suas variações de acordo com a materialidade. Entende? Mesmo o nosso corpo espiritual, ele é muito semelhante ao nosso corpo físico, com duas alterações principais de acordo com a nossa necessidade energética. De resto, e podem estudar, eu não vou dizer aqui agora, senão vamos para que dar volta. De resto, a vida é igual. Então, por que hei de eu pensar que um espírito vai ficar me acompanhando ali lado a lado o dia todo? Vou fazer a seguinte pergunta, mesmo só para nós desmontarmos isto. Eu tenho uma pessoa que tem alguma dificuldade que seja cognitiva, e o Estado diz assim, olha, eu vou te sustentar, e você vai cuidar desta pessoa. Eu vou ficar com ela 24 horas por dia, a encarnação toda? Não. O que é que nós vamos fazer? Vamos acompanhar, diligenciar a seu favor, estar próximos, ou seja, eu tenho aquela responsabilidade. Há alguma dificuldade, vamos ajudar. Estaremos próximos e atentos. Mas não vamos viver com ela, porque senão iríamos anular a nossa própria vida, sem necessidade real. Simples. Então por que o Espírito vai andar comigo o dia todo? E eu volto a dizer, eu teria pena do Espírito. Ok? Então, muitas vezes é o nosso egoísmo que pensa assim. Agora, Casimiro, então o nosso anjo da guarda não está conosco? Gente, está. Mas não é ao lado. Não é ali, deixando de ter as suas atividades para estar conosco o tempo todo. Não. Ele está em sintonia. Precisamos, oramos. Estamos num momento mais difícil. Estamos num momento mais feliz. Também passa, né? Então comunicamos. É simples. Está bem? O nosso orientador na tese, na faculdade, meu Deus, né? Ele tem outros para cuidar. Está bem? E eu reforço esta ideia, porque às vezes fica-se no ar de que nós não percebemos muito bem isto. E é o nosso fundo egoístico. Então eles fazem isto. Né? Por exemplo, aqui a Sara estava a dizer, Bezerra de Menezes. Né? O espírito de Bezerra de Menezes é conhecido como o médico dos pobres. Né? Bezerra de Menezes é uma alma nobilíssima. Ele tem um sentimento de amor por aqueles, principalmente mais necessitados. Ele ama todos, né? Normalmente. Né? Mas aqueles que têm maior necessidade, então ele apresenta-se para ajudar. Só que, por exemplo, nós estamos aqui na Casa Espírita e recebemos um grupo de espíritos em sofrimento e vamos auxiliar. E nesse auxílio, um deles diz assim, estou a ver aqui um senhor de barbas brancas, muito amoroso, causa uma emoção muito grande. E nós estamos a identificar o quê? Que será Bezerra de Menezes. E às vezes, alguns até dizem, olha, ele disse que o nome dele é. Muito bem. Nós podemos pensar, Bezerra de Menezes esteve aqui a atender esse trabalho. Pode ter estado sem problema nenhum. Mas é obrigatório que tenha sido mesmo Bezerra de Menezes? Não. Basta que venha uma entidade, ou da sua falange de médicos, o senhor vai ter um grupo de trabalho enorme, para demonstrar aquela afetividade e acolher aquele grupo, ou aquele espírito, seja como for. Mas na nossa cabeça, acima de tudo, no nosso sentimento, deve ser a gratidão, porque almas nobres trabalham e sustentam a segurança de todo um processo dessa natureza através da fraternidade. Então é simples que nós tenhamos esse registro, não estou a dizer que somos humildes, mas deveríamos ter um registro de humildade nesse processo para perceber que sim, senhor, esteve cá Bezerra de Menezes. Esteve. Não tenhamos dúvida nenhuma. Esteve. Mas é o próprio, a figura em si, não importa. Ele esteve diretamente ou representado. Tudo bem?
Segue-se daí que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá como sendo São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos que faz parte de São Pedro. Por que Jesus disse, eu e o Pai somos um? Por quê? Comungam com a mesma afinidade. Comungam os dois com o mesmo princípio moral. E que Jesus ficou incumbido pelo Pai de transmitir aquela à mensagem à Terra. Exatamente. Ou seja, Jesus quando diz eu e o Pai somos um, ele não está a dizer que é o mesmo. Está a dizer que estão afins. O que Jesus está a nos dizer é a vontade do Pai. Que nos amemos uns aos outros. Um Pai amoroso, como Jesus apresentou, deseja isso? Que os filhos se amem? É tão simples, não é? Ele diz para nós nos perdoarmos. Quando nós vemos um filho zangado com o outro, ou com algum problema, não é? Eu estou a tratar da questão pais e filhos, estou a falar de Deus, não é? Nós não orientamos os nossos filhos para que perdoem, que esqueçam aquilo, que sigam a vida em frente, que procurem se reconciliar. Não é o que fazemos? Não, o nosso Pai que está no céu. Não é? E Jesus disse exatamente a mesma coisa. Então, somos um. O que Jesus está a dizer é a vontade do Pai. Eu, às vezes, tenho assim alguma... Agora sou eu a dizer, Casimiro. Só dizer assim, é a vontade de Deus que aconteça isto. Eu ponho-me sempre a pensar, como é que eu sei que é a vontade de Deus? Quem sou eu para dizer que esta é a vontade de Deus? Então, o que é que eu faço? Eu vou olhar o exemplo, a estrutura de Jesus e penso assim, bom, Jesus orientou para aqui. Então, essa é a vontade de Deus. Simplifica tudo. Tudo. Okay? Então, reparem que é ou não é simples isto? É extremamente simples. E o raciocínio de Allan Kardec é impressionante. A intuição e a racionalidade de Allan Kardec impressionam porque nós já tivemos, por exemplo, a experiência, eu posso dizer por mim, conheci a doutrina espírita por volta dos 18 anos, agora com os meus 32, portanto já não tenho muita, mas tenho muito mais do que Allan Kardec teve com a doutrina espírita. Mas muito mais anos. Mas olha como ele assimilou e a sua capacidade trouxe estas realidades. Sério? É impressionante, realmente. E são coisas simples, mas impressionam porque é verdade. Nós experimentamos isso todos os dias, em todas as tarefas mediúnicas, isso é uma realidade. Segue-se ainda que, seja qual for o nome sobre que alguém invoque o seu anjo guardião, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. Aí teve um médium que disse que meu espírito é Santo Agostinho. Ótimo. Está feliz com o seu anjo da guarda? Tudo bem. Maravilha. Excelente. Né? Agora, mantenha-se em sintonia. Ok? Tudo bem? Não esquecer essa parte. Porque ele pode ter um nome fantástico. Mas se eu não agir em conformidade, não vale a pena. Eu citei agora há pouco, por exemplo, se nós falássemos, se o meu anjo da guarda, eu entendesse que o meu santo de predileção fosse São Judas Tadeu, por exemplo, a primeira coisa que eu deveria fazer, qual era? Lembra-se lá. Meu anjo da guarda, por exemplo, o santo que eu admiro é São Judas Tadeu. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou sair um bocadinho e penso, está bem? É sintonizar o pensamento. O espírito. Certo. E para sintonizar o pensamento, eu preciso de outra coisa antes. E levar o pensamento. Levar o pensamento, sintoniza. Ok, mas eu preciso de outra coisa. Como? Conhecer? Exatamente. Eu tenho que perceber o que é que São Judas Tadeu fez. Como é que eu posso dizer que gosto de alguém e não conheço a história? Olha a nossa ausência, muitas vezes, de bom senso. Né? Então é preciso que nós conheçamos a história, o exemplo que deu, para depois ter uma sintonia. E dizer, esta alma faz isto, então eu também devo pensar dessa forma. Aí eu sintonizo e eu consigo juntar o pensamento. Quando estamos aqui, por exemplo, a falar em Allan Kardec. Ele é um pensador, um didata, né? Uma alma nobilíssima, que fez o bem sempre que pôde, ensinou os jovens, fez um esforço enorme,
dedicou-se a nos trazer uma mensagem desta natureza. Ora, então quando nós pensamos em Allan Kardec, o pensamento não é vazio em si mesmo. Nós vamos buscar o quê? O seu trabalho. Eu não estou a falar aqui de um anjo guardião de qualquer um de nós. Estou a falar do Espírito. Se eu quiser sintonizar com Allan Kardec, olha, com Fenelon, por exemplo, está aqui sendo dito, com Jesus, com Maria, não importa. Qualquer um, desde que eu, quando sintonize com Maria, eu penso no amor maternal, no acolhimento. É essa emoção que nos faz criar sintonia. Agora eu penso o seguinte, Maria, eu estou com um problema, assim, frio, né? Ajuda-me a resolver isto. Acontece alguma coisa? E não acontece principalmente onde deveria acontecer, que é cá dentro, no coração. E por quê? Porque nós sabemos intimamente o que é que nos eleva o pensamento ou nos une nas emoções com essas almas nobres. São os pensamentos elevados, os bons valores, os bons propósitos. Então, se eu orar a Maria pedindo por alguém, que eu coloque nesse pedido o amor que eu imagino que Maria tem. Esta é a riqueza da saúde espiritual. É essa sintonia elevada que Jesus nos ensinou tão bem. Quando ele diz, na sua oração dominical, que as pessoas colocaram como oração dominical, ele começa, Pai Nosso. Pai Nosso. Acabaram-se as diferenças. Completamente. Não há diferenças de gênero, de raça, de credo. Pai Nosso. Ele não diz, Pai dos que entendem e aceitam a minha religião. Ele diz, Pai Nosso. Então, quando eu estou a orar a Jesus, é essa sintonia. Eu não vou orar a Jesus para fazer mal a alguém. Se eu começar com um Pai Nosso, eu não consigo fazê-lo. Tudo bem? Então, nós já lemos, vou ler outra vez. Eu já tinha passado à frente. Vocês começaram a ler, eu tirei, não foi? Fiz propósito. Então, em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como um simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Nós conseguimos, com o nome, perceber de onde ele virá, mas não é certo que seja ele. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável, para que suas palavras mereçam crédito, e este caso é de tal modo frequente que toda a precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Eu posso aparecer em espírito, atenção que eu ainda não desencarnei, mas pode acontecer na mesma, tem que estudar um bocadinho mais, e posso dizer, olha, eu sou fulano de tal, um grande, né? Eu sou Jesus. E começa a transmitir mensagens. Pode acontecer? Pode acontecer isso? Claro que pode. Sobre a falar Sobre de forma falsa. De forma falsa. Pode. Pode vir aqui um espírito comunicar-se e dizer assim, meus filhos, vocês são muito bons, mas estão a trabalhar demais. Um pouco menos. A pandemia atrapalha tudo. Descansem. Eu sou a alma de fulano de tal, ou sou fulano de tal, e nós, vocês vamos obedecer. Não. Bom senso. E acham que isso alguma vez já aconteceu? É o pão nosso. Muitas vezes, mas muitas vezes. Está bem? E não nos iludamos. No livro dos médiuns, Allan Kardec tem uma parte em que ele diz que os médiuns serão tentados. E o que é que nós pensamos? Se calhar de vez em quando vai acontecer. Ele não disse que às vezes vão ser tentados. Vão ser tentados. Então, nós quando... E agora eu vou fazer uma ponte, né? Uma coisa é a mediunidade, as salas mediúnicas, o trabalho de quem já se preparou, cristianizou as suas emoções. E a outra é a prática da vida, ali, lá fora. O que é que nós fazemos muitas vezes? Olha, vamos ali ler a minha sina, saber o meu futuro e por aí fora. O que eu vou dizer pode custar caro para mim na próxima encarnação, ou pelo menos já nesta. Mas é assim, no desespero, na grande dificuldade que algumas pessoas têm, não encontrando portas de saída, aparentemente, buscar uma situação dessa natureza é compreensível. Ou seja, não é que nós advoguemos isso e achemos que está certo. Não, é um caminho incoerente, que ninguém barganha com as coisas de Deus, não paga para falar com Deus. Mas tudo bem, é compreensível.
Agora, se nós vivemos por curiosidades e por aí adiante, o risco é muito maior. Porque não tem o amparo espiritual que reconhece a dificuldade de uma busca desesperada. Não tem. Tem um comportamento egoístico para querer saber mais que os outros através do pagamento disto ou daquilo outro. Então, nesses casos, o risco é enorme. Então a pessoa vai e vai receber uma comunicação com muitas verdades que fazem cair as barreiras da desconfiança. A partir daí acredita em tudo. E aí é que começa o problema. Quer dizer, minto, aí começam as consequências do problema, que é o nosso fundo egoístico. Estou interessado em saber mais do que outros, de coisas que eu não domino, e quem são os meus olhos, ou quem tem os meus olhos, é o outro, não sou eu. Então, a partir daí, o risco passa a ser mesmo muito grande. Okay? Porque aparecerão com nomes respeitáveis, até para nós, às vezes familiares, e estamos a ser enganados. Quando, no fundo, nós é que nos enganamos antes, está bem? Perceberam por que eu mudei? Eu disse que o problema, a partir dali, não. O problema começa na base, que é a nossa emoção. Graças a esses nomes de empréstimo, e sobretudo com o auxílio da fascinação, atenção que não estamos a falar do empréstimo de espíritos superiores, estamos a falar de espíritos inferiores a emprestarem nomes de almas novas. É que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Nós percebemos isso? Sim? Fácil. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Okay? Então, estamos a falar de um conjunto de ideias em que alguns se manifestam, às vezes até com o nome de outros. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporciona. Ok? Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. O trabalho dele, né? Nesse caso. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Se ele é mau, é mau. Okay? Tudo bem? Outro tanto, estamos a falar de ideias gerais e por aí fora, outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas. Porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Por exemplo, estamos a tratar numa comunicação com um espírito familiar. Okay? Então, é nesta ótica, se surgir uma situação dessas, se essa que nós queremos, aí não pode vir outra substituir, que aí não faria sentido. Né? Agora, a questão hoje, não falo naquele tempo, em que a necessidade de provas, de despertamento, de chamar as pessoas ainda era do ver para crer. Esta situação que ele coloca é uma realidade. Mas hoje perguntamos nós, nos dias de hoje, se não é a base, o crer, ou seja, compreender a filosofia, a doutrina espírita, os seus conteúdos, para depois ver ou não. O que importa é que a crença ou a sabedoria do processo, ou o conhecimento do processo, esteja em nós para que nós sejamos pessoas melhores. Isso é que é a base. Tivemos um telefonema do lá para cá, deu-nos uma alegria imensa. Sim, senhor, ótimo. Muito bem. Fez-me bem. Agora, eu vivi em função de receber essa mensagem? Não. Eu pratiquei, eu fui solidário na minha vida, fui útil, dei boas palavras, procurei vencer os meus defeitos para me tornar uma pessoa melhor. Isso é o que realmente nos deve alegrar. Porque os espíritos podem nos dizer coisas muito boas sobre nós, mas se nós, na nossa consciência, não estivermos em paz, podem dizer o que quiser, porque na nossa mente está aquilo que precisamos corrigir. Tudo bem? Amigos comandantes? Sim? Ou seja, acabamos de falar
de questões de comunicabilidade, em sessões mediúnicas, a comunicar com espíritos, a receber mensagens gerais e também sobre questões particulares. Tudo bem? Muitos de nós podemos pensar que esse assunto é um assunto mais fechado na própria atividade da mediunidade. Mas não é. É a nossa prática da vida. É como nós comunicamos com os outros. Nós somos espíritos que estamos aqui? Certeza? Muito bem. Somos espíritos, sem dúvida. Não comunicamos com os outros? O que é que nós comunicamos? Está cá dentro. Jesus diz, o homem não morre por aquilo que entra pela boca, mas sim pelo que sai. Porque a boca fala do que está cheio do coração. Olha a vigilância, olha o que nós comunicamos. Nós somos espíritos a comunicar com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Nós estamos encarnados. Então, esta comunicação ela é muito mais importante do que a gente imagina. Imagine o seguinte, um espírito comunica conosco, traz uma mensagem, pode alterar a nossa vida, o conceito, nem que seja de um aprendizado durante algum tempo. Espera aí, se o espírito tem essa capacidade de fazer sobre a minha vida, eu não tenho essa capacidade de fazer sobre a vida de outros? Não tenhamos dúvida. Nós nos influenciamos constantemente. Então, coloquemos no papel de quem recebe e tenhamos o aprendizado. E colocamos no lugar daquele que transmite, percebendo que o nosso julgamento, ou avaliação, se quisermos, é pelo conteúdo. Então, nós devemos nos avaliar pelo conteúdo. O que é que nós somos? Não é o que nós falamos. É muito simples nós falarmos. Olha, pois eu estou aqui a falar. Agora, praticar lá fora, esse é o grande exercício. É profundamente libertador. É maravilhoso quando nós assumimos quem somos e agimos em conformidade. E este é que é o nosso ponto de viragem. Então, nós comunicamos sempre. Como é que os outros veem a nossa comunicação e como é que nós interferimos. O que é que eu vou fazer? Vou vos dar 5 minutos para perguntas e respostas. Vou distribuir papéis e canetas. Mentira, não vou fazer nada disso. Alguma questão? Alguma reclamação? Acabou. Não, reclamação não deixa mais. Vou brincar. O que é que eu vou fazer? Vamos ler a mesma mensagem. Agora, lembrando que é como se estivéssemos aqui às 10 horas, não é? João escrevia cartas para os núcleos nascentes. Ok? Vamos lá. Amados, núcleos nascentes. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Olha, João a falar para aqueles núcleos nascentes, nas comunicações, não acrediteis em qualquer espírito que se comunica. Ficou mais fácil agora, não ficou? Né? Vejam antes se vem de Deus. Como é que eles sabem se vem de Deus? Pelo teor, pelo conteúdo. Então nós vamos ao Antigo Testamento, estão lá alguns livros, podem ver. Eu vou só dizer uma coisa, aqui fazendo um parênteses, é que muitos de nós pensamos, não nós obviamente, pensamos que a Bíblia ela é sagrada. Nós temos a Bíblia dividida, pelo menos nós cristãos, dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo. Para os judeus é só o Antigo, o Novo não existe, porque Jesus é só mais um profeta. Então, nós, o que é que fazemos? Pensamos que é sagrado, tudo o que está lá está certo. Mentira. Eu digo com todas as letras, mentira. Há coisas lá que são aberrações autênticas. Então, já imaginaram um espírito a comunicar, se está no Antigo Testamento, a dizer assim, olha, agora vão àquela aldeia e eliminem todos, escravizem os homens, matem as mulheres e os animais, as crianças, e vem um outro espírito, numa outra invasão, e diz, matem os animais, matem isto, não sei o que mais. Isto vem de Deus? Não. Preto no branco? Há dúvida? Todo o resto é fantasia. Okay? Então o que é que acontece? Num processo dessa natureza, o que é que estava a acontecer? Era um espírito belicoso, enganador, e que as pessoas sintonizavam porque queriam guerra. Percebem a ideia? Ou seja, sintonia. Se não acontecesse, imagine, chega um espírito aqui para nós, olha, até para quem não, alguém já recebeu, alguém não recebeu alguma mensagem mediúnica? Alguém já não recebeu? Esteja à vontade. Já recebeu alguma? Já? Sabe, já recebeu? Não?
Então, sabe, se vem, você recebe uma mensagem e o Espírito indica, diz para você fazer coisas más, você vai fazer por quê? Porque a minha consciência diz que isso não está, Ok. não está certo. Percebem o que eu estou a dizer? Os espíritos, eles falseiam e as pessoas aceitam quando estão em sintonia com os valores. Tudo bem? Então, nós conseguimos aqui perceber que João tem essa preocupação, porque já havia, de há muito, essas reuniões em que recebiam as comunicações espirituais. Eram ambientes fabulosos, de orientação para o futuro da humanidade. Então João diz assim, vejam antes, se os espíritos são de Deus, não é para aceitar tudo. Como é que João recebe também, ou tem essa capacidade de passar essa orientação? Estava intuído. Há todo um projeto para a evolução do nosso planeta. Então vamos abandonando esses nossos atavismos do passado e vamos assumindo que nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos, encarnação após encarnação, com inúmeras experiências. E esse projeto é muito antigo. Vamos acordando e vencendo essas coisas que nos dizem, não, aquilo tem que ser cumprido à letra. Encontramos também na doutrina espírita, vai lá, no livro dos Espíritos, a questão dos pactos. Não, eu fiz um pacto. Que os Espíritos dizem, não existem pactos. Aquelas fantasias, não, você com sangue. Gente, esqueçam isso, é o Espírito que conta. Matéria é matéria. O Espírito sopra e o homem não sabe de onde vem. É o que Jesus nos diz. A matéria é matéria. Okay? Então, quando João está a dizer isto, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E Emmanuel comenta, os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Tudo bem? Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. Estou a pensar no trabalho, no próximo, não no meu eu, no meu ego, porque eu quero receber a assinatura de fulano de tal. Vejam o motivo. O motivo é esse, dos desenganos. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Eu recebo o Espírito A e ele só trabalha comigo. O que é que o Espírito nessa natureza fala? Atenção, ninguém vai te entender. Ninguém vai te compreender. E o médium e o grupo isola-se. Por quê? Porque ninguém vai entender. Aí podemos dizer as coisas mais absurdas. Não tem problema nenhum. São eles que não entendem. Nós estamos certos. Então, o propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Ou seja, fechamos-nos e só ouvimos aquilo. Esta mensagem ela é muito poderosa, esta mensagem de Emmanuel. Só que lida uma primeira vez, fica assim, um pouco mais no ar, não é? Notam a diferença agora ou não? Notam? Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Facilitou aqui? Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros, ou seja, haverá sempre um bom ambiente, haverá sempre produção de coisas boas. Né? Agora, o programa de semelhante assistência ou de apoio, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias, ou seja, em primeiro lugar, precisamos perceber o que é que nós queremos, o que precisamos nos estruturarmos. E depois, sim, comunicar. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras,
a fim de certificar-se que se o visitante vem de Deus. E às vezes pode acontecer do Espírito ser ele mesmo, só que não está em condições de orientar e precisa de ser orientado. Como é que nós estamos seguros para perceber isto? É se primeiro verificarmos as nossas necessidades de estruturação emocional, mental e comportamental. Está bem? Então o trabalho é sempre nosso. Questões? Dúvidas? Tudo bem? Então, vamos encerrar o trabalho na certeza, ou na ciência, conhecimento, de que todos hoje, nesta manhã, aqui, estamos a produzir energias positivas. Todos, sem exceção. Se alguém tiver dúvida, abra o seu plexo cardíaco emocionalmente, doe. Quando estiver a doar, sem ansiedade, sem aflições. Como diz o espírito que está a trabalhar com André Luiz, ele diz que a ansiedade não constrói e a aflição não edifica. Então estamos a pedir sem aflição, sem ansiedade, tranquilos e serenos. Está bem? Então vamos orar. Vamos ser úteis. Nós que intimamente vamos pedindo auxílio aos nossos benfeitores. Lembremos-nos que os nossos benfeitores são pessoas como nós. Então nós também somos benfeitores em algum momento. E dentre esses momentos, pode ser agora. Uma pleiade de espíritos superiores está mesmo na crosta terrestre, dadas as necessidades do momento. Então eles recolhem nos grupos de orações, nos diversos templos, independentemente do nome que se aplique. Mas eles vão recolhendo nos corações mais amorosos as energias necessárias para atender então outros em sofrimento, também encarnados e desencarnados. E vão atender aqueles que mais sofrem na condição de vítimas. E vão procurar auxiliar e despertar aqueles que se encontram na condição de desordeios, prejudicando a ordem. Então é esse trabalho que vamos realizar, doando do nosso melhor. Sentimos paz, alegria pela vida, pelas oportunidades muitas vezes difíceis de serem concretizadas. O trabalho árduo em favor de alguém que dentro do nosso projeto de vida nos foi permitido abraçar e que muitas vezes nos causa cansaço, dores emocionais. E hoje compreendemos que são as nossas oportunidades de auxiliar irmãos nossos do nosso círculo familiar. Quando falamos em família, é a família espiritual. E nessa paz e nessa certeza, vamos procurar a figura excelsa de Jesus. No quadro maravilhoso, pela envolvência espiritual, em que a mulher, considerada adúltera, é trazida
de forma agressiva, abrupta, como se todos os pecados do mundo estivessem naquele coração frágil, lançado ao solo, testam a mensagem de Jesus e dizendo: Senhor, a lei obriga que esta mulher seja condenada. E tu o que dizes? E num momento épico de sabedoria deixada para nós, Jesus faz silêncio, aguarda alguns instantes largos e põe-se a escrever no chão de forma a serenar enquanto aguardavam a sua resposta. E Jesus, com simplicidade, com uma força moral irresistível, diz-lhes: então, querem lapidá-la? Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. E fez silêncio. Os relatos que nos chegam dizem que um por um foi se retirando, a começar pelos mais velhos. Hoje, Jesus, que nos reunimos aqui nesta manhã e agora colocamos-te em nosso pensamento diretamente, para dizer-te que compreendemos melhor que aquela situação, aquela mulher considerada pecadora, a cada dia passa a ser um conjunto de erros e de enganos que nós e muitos cometem. E tu não querias que nós lapidássemos ninguém. Absolutamente ninguém. Mas para que a lição ficasse gravada em nossos corações, Jesus, tu perguntastes a quem errou, aparentemente, se alguém lhe havia condenado. A resposta negativa, Jesus disse: eu também não te condeno. Foi o que tu disseste, Jesus. E ao dizer isto, está a nos dar a indicação do que deveremos fazer. Agora vá e não erres mais. Mestre querido, nós não queremos lapidar ninguém. Nós temos paz no coração hoje. Queremos mantê-la e distribuí-la. Compete-nos a nós, conhecendo-te, amar como nos amaste e como nos amas. Devemos fazer o que é correto no dia a dia, agindo em conformidade com as tuas orientações. Mas nós rogamos-te, Jesus, para que nos auxilies, para que as nossas emoções sejam mesmo essas, de compreensão, de quem quer ajudar para melhorar. Não nos cabe julgar, pois que o nosso coração ficaria e ficará pesado, adoeceremos se assim acontecer, e por isso desejamos, Mestre, que nos auxilies. Sentimos a luz no nosso coração a irradiar para tudo e todos. Encerramos a tarefa desta manhã, pedindo-te encarecidamente para que aquilo que conseguimos produzir de bom em emoções nesta manhã seja instrumento útil para os teus mensageiros do bem atender aos sofrimentos, às angústias, para que amanhã tenhamos um horizonte mais luminoso, mais livre, profundamente pacificado, instalando o reino de Deus em nosso lar.
Que assim seja. Mestre, amigo e companheiro de todas as horas.